Pessoal, voltando aqui para o segundo vídeo da série, né? Eu vi que no primeiro vídeo, vi agora, depois que eu disponibilizei para vocês até, que no primeiro vídeo não ficou gravado os comandos que eu fiz aqui, né? Não capturou a parte da máquina virtual aqui, dos comandos que eu tinha colocado. Então eu vou fazer de novo só os comandos que eu coloquei, que eu dei aqui na máquina virtual para que vocês possam ver e possam fazer, né? Vocês deram uma pausa aí, eu vou avisar para vocês, vou deixar avisado, né, para vocês verem, antes de fazer a pausa, ver esse comecinho desse segundo vídeo aqui, para não ter que refazer o primeiro vídeo todo. Fica um negócio meio amador, mas pô, já subi pro YouTube, já tudo isso, então deixa lá. Mas basicamente é o seguinte, ó, vou repetir o que eu tinha falado com vocês. Entrei aqui na máquina virtual, vou supor que lá que vocês já configuraram até o Fire, tudo isso já naquele vídeo lá dá pra ver. Mas os comandos aqui dentro é que não davam pra ver. Então o que a gente vai fazer? Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, para talvez para vocês verem um pouco melhor, né? Acho que fica melhor para vocês verem aí. Então é o seguinte, estou aqui, para eu virar usuário administrador, o comando então é sudo su menos, sudo, espaço su, espaço menos. Vou dar esse comando aqui, pronto, virei administrador, beleza? Se vocês olharem aqui, ó, root é o nome do usuário administrador, R-O-T, de raiz, né? root@iot-vm, iot-vm é o nome da máquina que a gente criou. Então tá aqui, sudo su menos virei administrador. Uma vez que eu virei administrador, esse é sempre a forma de virar administrador, se eu quiser instalar algum pacote, já falei com vocês, apt-get espaço install. Então vou instalar o pacote Mosquito. E o Mosquito-clients. Eu já fiz isso, eu desfiz tudo para fazer agora vocês vendo o que eu estou fazendo, tá certo? Então apt-get install mosquito, espaço mosquito-clients. Qualquer coisa vai pausando o vídeo aí para vocês verem. Ele vai instalar, instalou o mosquito e o mosquito clients. Se eu olhar agora para ver se ele está funcionando, é só dar que nem eu falei com vocês, systemctl status, agora vocês estão vendo o que eu estou fazendo, systemctl status mosquito. Eu quero ver se o servidor está funcionando. Então systemctl, system command, status para ver o estado do mosquito, do servidor mosquito. Opa, ele falou que está inativo, morto. Vamos iniciar ele então. Se vocês fizerem a primeira vez, ele vai já aparecer funcionando já. É só porque eu parei, desinstalei, e aí acho que agora vocês vão conseguir ver aqui, ó, ele está rodando. Se ele não estava rodando, eu dou esse comando aqui, ó, systemctl start. Se ele tiver aparecido aqui, ó, carregado, mas inativo. Inativo, eu dou o systemctl status. Desculpa, systemctl start, para iniciar ele. O status eu vejo que ele está agora active running, está rodando. Pronto, com isso aí eu tenho o meu mosquito rodando. Foram esses comandinhos que não apareceram para vocês no vídeo passado. Tá certo? Então agora apareceram. Então agora sim, vocês podem fazer um pause, pegar esses comandos e testar tudo e deixar o mosquito funcionando 100%. Né? Eu vou deixar o avisozinho lá para vocês verem os primeiros 4 minutos aí desse vídeo aqui que falam sobre isso. Então agora vocês já podem fazer um pause, já vão ter o mosquito rodando, só porque os comandos vocês não tinham visto. Tá o mosquito rodando direitinho aqui, podem fazer tudo lá. Beleza? Deixar lá o Arduino mandando, tudo funcionando aqui de dados. Beleza? Então, pausa. Agora, hora da pausa. Bom, então agora eu estou assumindo que vocês já fizeram a pausa, que vocês já estão com tudo funcionando, ou seja, vocês já estão com o Arduino mandando dados para esse servidor de MQTT que vocês montaram aqui, que a gente montou. Vocês viram que foi 1 segundo para subir o servidor MQTT, servidor Mosquito. A gente vai subir todos os componentes, deixar o ambiente todo funcionando. Depois a gente até comenta um pouquinho sobre algumas possibilidades de configuração desses servidores aqui. Por enquanto eu não vou fazer, eu vou tocar o barco para o negócio ficar dinâmico, a coisa ficar dinâmica aqui. Então a gente instalou, o Mosquito está funcionando, já testei com o MQTT Box, vocês já é bom testar com o MQTT Box, igual eu falei no vídeo passado, vocês podem também testar com o Arduino, né, botar o Arduino para mandar os dados por aqui, beleza. Só que agora o que eu vou querer? Agora eu vou querer uma base de dados para poder armazenar os dados que o Arduino vai me mandar aqui para esse servidor Mosquito.
Então eu quero receber os dados no servidor Mosquito e quero que depois eles sejam armazenados numa base de dados. Para isso eu vou precisar de mais dois elementos. Eu vou precisar da base de dados em si e vou precisar também de uma ponte, de alguém que assine o tópico onde o Arduino está publicando e depois pegue esses dados que foram mandados para esse tópico, né, que o Arduino mandou para o tópico, e armazene ele na base de dados. A gente vai fazer um programinha em Python que vai ficar rodando, um programinha bem simples em Python. Ninguém precisa saber programar em Python, mas dá pra gente, olhando, dá pra gente entender como é que ele é. E ele vai atender aos nossos requisitos aí. Beleza? E a base de dados que a gente vai instalar, que vai ser o nosso próximo passo agora, vou mostrar eles para vocês aqui. É essa base de dados aqui, ó. É o InfluxDB. Então, vocês quiserem ler um pouco sobre ele, ver um pouco sobre ele, ou influxdata.com, até influxdb.com te manda para cá. Ele é um banco de dados voltado para séries temporais e open source, né? Código aberto. Então é gratuito. Tem uma versão Enterprise, paga, mas a gratuita tende a 99,9% dos casos, se não for 100% dos casos. Né? Tá falando aqui os principais clientes. Ó, nesse momento ele tem 369 mil, mais ou menos, bases de dados rodando no mundo. Ela é muito usada para IoT, tá? Muito usada para IoT. PayPal usa, tá vendo? Muita gente usa. Então a gente vai usar esse cara aqui, esse InfluxDB. Como que eu vou instalar o InfluxDB aqui neste momento? Com a mesma facilidade que vocês, com a qual vocês instalaram o Mosquito e botaram para rodar. Vou dar, aliás, o mesmo comando. Vou limpar aqui a tela, só para ficar menos suja, né? Eu dei o clear, o comando é clear. Fiz rápido assim, deu clear, de limpar. Você dá um clear, ele limpa a tela bonitinha para você continuar trabalhando. Pra você trabalhar com ela limpa agora, né? Então o que eu vou fazer? apt-get install, é apt-get espaço install. Qualquer comando desse que você rodar e não funcionar, cara, para o vídeo, pausa, olha bem se você não errou alguma letrinha, algum espaço, alguma coisa, que provavelmente é isso. O comando tem que funcionar. apt-get install influxdb é o nome do pacote do banco de dados. E também influxdb-client, que é o cliente dele, para a gente interagir com ele. A gente vai ter que interagir, a gente vai ter que criar um usuário, vai ter que criar uma base de dados. Né? Nota que lá era Mosquito e Mosquito Clients. Aqui é InfluxDB e InfluxDB Client, singular. Vou instalar. Só um minutinho, ele instalou. Vou ver se ele está rodando. Systemctl status InfluxDB. Opa, tá rodando, ó. Active Running. O banco de dados está rodando. Show de bola. Não preciso nem dar o systemctl start. O start já disse que ele está rodando, então o banco de dados está rodando. Beleza? Então instalei o banco de dados está rodando. O que eu vou fazer agora? Vou criar lá um usuário e uma base de dados para acomodar os dados que eu vou receber do Arduino. Beleza? Vou dar um clear aqui só para limpar a tela de novo. E aí eu vou interagir com esse serviço de banco de dados usando o cliente dele, que é o Influx. Influx, só isso. Pronto, ó, ele está falando aqui que ele se conectou com localhost. Localhost é a própria máquina na porta 8086, que é onde fica instalado o Influx. Né? Então ele se conectou com a base de dados. Agora eu posso dar comandos aqui. Eu posso, por exemplo, criar um usuário. Create user. Eu vou criar um usuário chamado Grafana. Porque Grafana é o nome do outro componente que a gente vai instalar, que é o dashboard, né, que vai consumir os dados aqui do banco de dados e mostrar ele de uma forma bonitinha na tela aí pra gente, tal, gerar gráficos, coisas assim, né, de forma bem simples. Então a gente vai criar um usuário chamado Grafana com with password Grafana. Então é isso aqui. Não, nem precisa de ponto e vírgula. Isso aqui. Vou criar um usuário chamado Grafana com a senha Grafana. Pô, professor, essa senha é muito fácil. Beleza, pode botar a senha que você quiser. Se você quiser botar uma senha mais difícil, beleza. Aqui para teste, vou botar uma senha fácil para não esquecer e para não ter erro de digitação. Independente disso, esse InfluxDB, esse banco de dados, ele está aqui nesse servidor, né, aqui na nuvem, mas ele pode estar no seu Raspberry Pi, onde for, mas ele vai ser acessado só
por serviços internos, ou seja, só quem vai acessar ele é o Python lá, que vai armazenar dados nele, e é o Grafana, que depois vai consumir dados dele. Então, eu não vou nem criar uma regra de Firewall para ele ser acessado de fora. Ele vai ser criado, vai ser acessado só aqui internamente, só dentro dessa máquina. Então, mesmo que a senha seja fácil, para alguém conseguir pegar algum dado, acessar de alguma forma esse banco de dados, já tem que estar localmente na máquina. Se o cara já está localmente na máquina, aí já ferrou. Se alguém já invadiu sua máquina, aí o mais fácil para ele é conseguir essa senha aqui. Então, vou criar. Notem um detalhe importantíssimo nesse comando aqui, que o nome do usuário, né, create user, o nome do usuário tem que estar entre aspas duplas. Aqui, ó, aspas e aspas duplas. E a senha tem que estar entre aspas simples. É chato sim. Se você não fizer desse jeito, pode dar problema. Eu já tive problemas em semestres anteriores porque o pessoal não respeitou isso. Então, usuário, o nome do usuário com aspas duplas, a senha do usuário com aspas simples, certo? Depois que eu criei isso, eu vou criar uma base de dados. Vou dar um create database. Vou chamar a base de dados, vou dar um nome para ela, vou chamar de IoT. Beleza? Pronto. Criei um usuário, criei uma base de dados. Minha base de dados está pronta para receber dados de IoT. Pronta para receber dados que vêm do servidor MQTT. Beleza, ela está pronta para receber dados do servidor MQTT, mas ela ainda não está recebendo dados do servidor MQTT. Se eu mandar um dado agora para o servidor MQTT, ele vai receber lá e não tem ninguém assinando o tópico, ela vai embora, ela não vai para ninguém. Eu vou ter que criar, então, uma aplicaçãozinha que assine o tópico e pegue o que ele receber daquele tópico e mande para essa base de dados. Beleza? Vou fazer isso em Python porque é fácil fazer em Python. É bem fácil fazer em Python, tá certo? Eu vou pegar o programinha, vou copiar e colar ele aqui, mas eu vou disponibilizar ele para vocês lá também, tá certo? Lá no Ava. Ele está lá no Ava, vocês podem baixar. Ele não está naquele lado programas.zip. Eu vou botar ele um programinha a mais aqui na aula de hoje lá, eu vou colocar esse arquivo Python para vocês baixarem, tá certo? Vai estar lá na aula de hoje, lá onde tem os links do vídeo, vai ter um linkzinho para esse arquivo que vocês podem copiar direto e colar aqui, beleza? Para poder editar, eu vou usar o comando vim. É um editorzinho de texto meio ruim. Vamos ver se tem o Nano. O Nano talvez seja mais fácil para vocês. Tem o Nano, ó. O Nano é um editor de texto talvez mais... Para quem nunca mexeu com o Vim é muito bom, é um VI, é muito bom. Mas para começar a mexer é muito complexo. O Nano talvez seja mais fácil. Então eu vou dar um Nano, vou criar e vou chamar... Não, mentira. Antes de eu criar o meu Python, eu vou instalar o Python, né? Não adianta nada eu criar um programa em Python sendo que o Python não está instalado aqui. Então eu estou falando aí em criar programas em Python, não sei o que e tal. Mas eu acho que antes de mais nada, eu tenho que instalar o Python. Então eu vou precisar instalar 3 pacotes. Então eu vou dar lá o apt-get install Python 3. É o Python versão 3. Tem que botar Python 3, senão ele vai instalar o Python 2. Eu vou ter que instalar o Python pip. Pip é um gerenciador de bibliotecas do Python. Tá certo? Desculpa, Python 3 pip também. Eita. Python pip, Python 3, Python 3 pip e o Python 3-dev também, de desenvolvimento. Tem que baixar esses 3, tá? Então, apt-get install Python 3, espaço Python 3-pip, espaço Python 3-dev. Python é com Y e tem ETH. Ele vai instalar aqui. Você já viu aqui que ele vai ter que instalar um monte de coisa? Porque tem um monte de dependência, um monte de coisa que precisa para isso funcionar. Ele vai baixar 112 megas de coisa. Beleza, mas como a gente está na nuvem, não está baixando para minha máquina local, vocês vão ver que ele vai baixar bem rapidinho. Os 112 megas, né? Se fosse fazer isso na minha máquina, na máquina de vocês, ia demorar um bocado. Essa é outra vantagem de estar usando a máquina na nuvem aqui no laboratório. Porque aí é bem rápido de fazer, né? Se vocês estivessem fazendo isso na máquina de vocês, 112 megas, vocês podiam ficar muitos minutos aí para isso funcionar. Então ele está fazendo aqui, vai instalar, e eu ainda tenho que instalar mais 2 coisas, 2 bibliotecas do Python, que eu vou instalar utilizando aquele pip que eu falei com vocês que eu instalei. Pip é o Python, não sei que lá, package,
É o gerenciador de bibliotecas do Python, porque o Python tem inúmeras bibliotecas, assim como a maioria das linguagens de programação. Como ele tem inúmeras bibliotecas, a gente nem sempre tem tudo instalado, né? Porque senão não caberia tudo, instalar tudo. Ó, agora eu tenho até o comando Python aqui, se eu quiser. Ó. Python. É só dar pith e dar um tab, que ele mostra aqui, ó, Python. Python 2 já estava instalado, eu instalei agora o Python 3. Beleza? Então vamos lá, eu vou dar um pip3, que é o pip, né, o gerenciador do Python 3. E eu vou dar um install, uma biblioteca chamada Pahomqtt. Isso é um cliente MQTT que eu preciso para o Python poder interagir com o servidor Mosquito, né, que eu criei, que a gente criou e instalou. Então vou instalar no Python, pronto, ele instalou o Parro. E eu preciso instalar o InfluxDB, porque eu vou me comunicar com duas coisas. Eu dei uma setinha para cima, vocês viram aqui, ó? Setinha para cima, ele pega o comando já e eu só dou um delete e vou apagando, porque eu vou fazer o pip3 install de novo, para não ter que digitar tudo de novo, né? Setinha para cima eu vou voltando nos comandos que eu já dei, ó. Então, ó, pip3 install, agora é influxdb. É a biblioteca para eu me comunicar com o InfluxDB. Eu preciso, então, de uma biblioteca para me comunicar com o MQTT e uma biblioteca para me comunicar com o InfluxDB. Pronto! Tenho o Python 3 com tudo instalado para me comunicar com o MQTT e com o InfluxDB. Né? Só relembrando aqui, dei pip install InfluxDB e pip install PAHO -MQTT. Foram esses dois aqui que eu instalei. A ordem tanto faz, tá? Instalar um primeiro, depois o outro, tanto faz. Agora, eu vou pegar o programa e vou copiar e colar ele aqui. Vou usar o Nano. O Nano é um editorzinho de texto bem legal, bem interessante aqui. Opa, besteira aqui, Nano. Pronto, Nano é um editor de texto. Só sair digitando aqui, ó. Tá bom. Pronto. Não vou digitar essas besteiras não, porque eu vou copiar e colar o texto aqui. Eu tenho o texto já aqui no arquivinho. Vou copiar e colar ele, vou comentar um pouquinho com vocês sobre ele. Vocês vão pegar ele lá no Ava, vão dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui e ele está copiado. Prestem atenção porque para o Python é absurdamente importante essa indentação. Tá certo? Essas indentações aqui, elas que definem onde começa e termina uma função e assim por diante. Então tá. Copiei e colei aqui o comando. Vou comentar com vocês algumas coisas aqui antes da gente fazer aqui, isso aqui funcionar. Aqui ele está importando algumas bibliotecas. Essa é a biblioteca para trabalhar com JSON, porque a gente está mandando a telemetria, as coisas em JSON. Aqui eu estou importando a biblioteca ParroMQTT Client, que foi a que a gente baixou como MQTT, e a InfluxDB Client, né, como InfluxDB. Então estou importando esses caras aqui para falar com o InfluxDB, para falar com o MQTT, essa é para JSON, essa aqui é para expressão regular. A gente vai usar ela aqui daqui a pouco. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? O que está fazendo? O que esse programa aqui está fazendo? Eu estou definindo duas funções. Esse def aqui é para definir funções no Python. Então, eu definindo uma função chamada onConnect. Eu dou o nome que eu quiser, podia ser XPTO. Eu chamei de onConnect. Por quê? Porque é uma função que vai ser chamada sempre que eu vou definir, eu vou fazer com que ela seja chamada sempre que o meu cliente MQTT, sempre que eu me conectar com o MQTT. Né, com o servidor MQTT, com o Mosquito. Me conectar com o Mosquito, essa aqui vai ser chamada. Aí ela vai imprimir na tela que está comunicado com o broker MQTT, né, que é o Mosquito. E ela vai assinar um tópico, porque na verdade o que eu quero é isso, é que eu me conecte, assim que eu me conectar eu vou lá e assino um tópico. O tópico aqui está com o nome Faesa. Na verdade, Faesa barra mais é que assim, qualquer coisa que comece com Faesa. Vocês podem botar o nome do tópico para qual o Arduino esteja mandando, que normalmente a gente botou lá, por exemplo, o nome e sobrenome, né? Rafael, por exemplo, no meu caso, seria eu substituir isso aqui por Rafael Guimarães. Posso botar Rafael Guimarães barra, acho que DHT, né, que a gente usou,
Ou se quiser botar mais mesmo, então vou botar aqui, Rafael, /DHT, pronto, ele vai pegar exatamente o que ele está mandando. Rafael Guimarães, /DHT. E aí, depois disso, né, depois de eu estar mandando aqui direitinho, assim, só isso que ele faz, na verdade. É o que está aqui. Aqui já é outra função. Vocês olhem que ele está indentado aqui, está uma indentação mais abaixo do que o onConnect. Essa aqui é onMessage. onMessage é uma que eu vou chamar sempre que chegar uma mensagem nesse cara aqui que eu assinei. Então eu vou configurar isso mais para baixo. Então o que ela vai fazer? Primeiro que ela faz, o ID aqui, ela está pegando em qual é o tópico que eu recebi, em que tópico, né? O ID aqui é em que tópico que eu recebi a mensagem. Só que aqui, o message.msg.topic, ele está pegando a mensagem, né? O tópico da mensagem, e o tópico da mensagem, ele está pegando aqui 2 pontos, está falando o seguinte, pega a partir do 6º caractere para frente. Por que do 6º caractere para frente? Porque a mensagem eu estava recebendo em Faesa barra alguma coisa, né? Então, Faesa barra qualquer coisa aqui. Então ele pegava aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, né? Então a partir do sexto, daqui para frente ele ia pegar. Então ele ia pegar o nome do tópico tirando o Faesa barra, tá certo? Se eu quiser manter esse mesmo padrão aqui, ó, eu tenho que contar quantas vezes eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse cara aqui, eu teria que, no meu caso aqui, botar 16. Porque ele ia pular os primeiros 16 caracteres, ia pegar só o DHT ali. Tá certo? E aí, se tiver ID, quer dizer, se ele conseguiu pegar o nome de um tópico, beleza. O que ele vai fazer aqui? Campus JSON, ele está avaliando, ele vai para avaliar o payload, que é a mensagem que ele recebeu. E ele decodifica aqui, usando o TF8, ele decodifica aqui a mensagem e joga aqui para um JSON, tá certo? Então eu vou ter no final um JSON. E aí esse é o JSON que eu vou efetivamente armazenar na base de dados, né? O measurement, a telemetria, isso aqui é um formato que eu preciso armazenar. Eu preciso ter 3 campos, eu preciso ter, na verdade, sempre o campo tags, que é uma tag que identifique que dado é esse que eu estou armazenando, que é um dado do DHT, por exemplo, então vai ser no ID aqui, DHT, porque eu posso, nesse base de dados, depois ter outros dados que vão vir de outros Arduinos, que vão vir de outros sensores, então vai vir aqui. E o measurement é para eu dizer que é uma telemetria. O measurement é que tipo de medição que eu estou tendo, né? E fields, campo JSON, quer dizer, os fields ele vai armazenar os campos que eu peguei da mensagem aqui, ó, campos JSON. E ele vai sair armazenando lá. E aqui, ó, write points, ele já vai escrever isso na base de dados. Isso aqui ele vai escrever lá na base de dados, a gente vai ver. E aí tá, essas duas funções, então, elas foram definidas. Então agora, efetivamente, o que o programa vai fazer? Primeiro ele vai imprimir na tela, que é a ligação entre o BroGameQDT e o InfluxDB. Eu vou criar aqui, ó, uma conexão com o InfluxDB Client, no localhost, que é na própria máquina, na porta 8086, que é o padrão do InfluxDB, usando o usuário root, que apesar de eu ter criado o Grafana para armazenar dados ali, eu estou usando o root é o usuário padrão, administrador do banco de dados, e eu estou armazenando na base de dados IoT. Depois, se vocês quiserem, você pode até testar, mudar isso para Grafana e ver se funciona. Deixa root que não tem problema não. Estou criando aqui uma cliente MQTT, que é um objeto aqui, né, MQTT Client, para poder, que vai ser um cliente MQTT, e estou dizendo que quando acontecer o evento connect, ó, onConnect, o evento onConnect chama a função connect, é igual a onConnect. Isso aqui eu estou dizendo que quando acontecer um evento, o que ele faz? Chama a função que tem esse nome, que eu chamei aqui de onConnect. E quando aconteceu o onMessage, quando ele recebeu uma mensagem, isso é uma função que eu chamei onMessage. Eu dei o mesmo nome da função nome do evento para não ter muita dúvida, para ficar claro. Mas eu podia dar o nome XPTO, XYZ, desde que aqui eu usasse esse mesmo nome. E aí eu me conecto com o localhost, que é a minha própria máquina, na porta 1883. E o loop forever fica aqui a vida inteira, é um loop infinito. Beleza? Se vocês olharem aqui tem como fazer para gravar as coisas. Aqui, ó, eu quero gravar agora isso aqui num arquivo, então eu vou dar um Ctrl-O, que é write out. E ele fala,
qual o nome do arquivo onde eu quero gravar isso? Eu vou chamar ele de mqtt2db.py. Todo arquivo Python tem que terminar com .py, .py. mqtt2db, porque isso vem do inglês, se usa muito isso, né? mqtt para o banco de dados, de mqtt2db. É isso que ele está fazendo. Salvei, ó. Ele até, quando eu falei que era .py, ele até deixou tudo coloridinho, bonitinho, né? Vou dar agora um Ctrl X, ó. Ctrl X é para sair. Ctrl X. Criei o meu programinha. Se eu olhar agora aqui, ó, aqui ls-l. É um comando para você ver os arquivos que eu tenho nessa pastinha que eu estou aqui. Vai ter um arquivo chamado mqtt2db.py. E agora esse é o cara que eu tenho que executar para poder mandar os dados do Arduino para a base de dados. Beleza? Posso executar ele como Python 3 mqtt2db.py. Faço isso e eu vou executar esse programa. Ele vai executar, se eu der Ctrl C ele para. Se eu começar a executar ele aqui, ó, opa, ele se conectou no broker MQTT e pronto. Agora ele vai esperar chegar alguma coisa para ele mandar lá para a base de dados. Se eu der um Ctrl C, eu paro de executar ele. Tá certo? Ele está no loop infinito, vou parar. Se eu não quiser que ele fique aqui bloqueando, porque aqui, ó, enquanto eu estou fazendo isso, eu não posso fazer mais nada aqui nesse Linux. Se eu não quiser que ele fique bloqueando, eu posso dar um i-comercial. I-comercial no final quer dizer que eu estou fazendo com que ele fique rodando em segundo plano, em background, tá certo? Fica rodando por trás dos panos. Vou botar isso aqui para ele ficar rodando por trás dos panos. Então, opa, ele está rodando por trás dos panos agora. Então, meu Python está rodando por trás dos panos. Eu não estou com o Arduino aqui, então eu vou fazer o teste vou fazer um teste com um MQTT box, né? Que nem a gente já fez na aula passada. Então, eu vou fazer aqui com o MQTT box. Vou rodar aqui, opa, vou chamar aqui, ó, o MQTT box. Vocês viram já na aula passada, eu já criei um linkzinho aqui para ele, né? Criei um link para ele, que é o Google Cloud. Tá se conectando lá, já está conectado lá. Só que em vez de publicar nesse teste, eu vou publicar no Rafael Guimarães, que eu chamei lá, /DHT. DHT. E eu vou mandar agora uma mensagem de publicação mesmo. Eu não vou nem assinar ele não, porque eu quero só ver se ele vai mandar lá para o base de dados. Ó. Então eu vou mandar aqui, ó. O meu JSON vai ter temperatura de, sei lá, 25,2 graus e umidade de 82,3 graus. Pronto. Vou mandar esse dado aqui e vou publicar. Publiquei. Dizer aqui que publicou. Tá, beleza. Então agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou olhar para ver se por acaso esse dado que eu publiquei não apareceu aí para vocês porque foi falha minha. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu publiquei aqui, peraí. Cadê a janela aí do MQTT Box, ó. Ah, tá aí a janela do MQTT Box. Aí, ó, fui aqui no Rafael Guimarães aqui, ó, /DHT e mandei publicar isso aqui, ó, temperatura 25,2, 82,3. Ele já publicou. Vou publicar outro logo em seguida, só pra gente ver que vai ter dois aqui, ó. 25,3 mudou um pouquinho e a umidade baixou um pouquinho. Subiu um pouquinho a temperatura, baixou um pouquinho a umidade. Ó, já publiquei duas informações. Vamos olhar lá agora no aqui, ó. Se por acaso esse dado apareceu lá. Será que esse dado apareceu? Vamos ver aqui, né? Como que eu vou fazer? Influx para entrar na base de dados. Certo? Eu vou dar um control, vou dar um exit aqui. Vou dar um clear para limpar tudo, para ficar mais claro aí o que a gente está fazendo. Vou dar um influx para eu entrar no InfluxDB. E eu vou dar um comando só para ver o conteúdo da base de dados.
para ver se está rodando aqui, se o negócio está lá direitinho. Vou entrar na base de dados. Então, como que eu entro na base de dados? Use IoT. Pronto, estou usando a base de dados IoT. E vou dar um select. É parecido com SQL, para quem sabe. Select asterisco from Rafael Guimarães. Opa, desculpa. Select asterisco from telemetria. Isso. Foi telemetria, foi o nome do measurement que eu dei, né? Então, opa, ó, tem 2 dados de telemetria que vieram lá do MQTT Box. Um de 25.2 de temperatura, 25.3, umidade 82.3, 82.2. Beleza, feito isso, seus dados já estão sendo armazenados na base de dados. Show de bola, excelente, fantástico. Meu Arduino já pode mandar dados para minha base de dados. Cenas dos próximos capítulos, que a gente não vai fazer hoje, eu vou pegar e vou instalar o dashboard. Isso a gente faz amanhã. Vamos ver se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa não funcionando hoje. Amanhã a gente vai instalar o Grafana, vai ter um dashboard bem legal para a gente poder ver isso de uma forma mais bonita, tá? Só um detalhe antes da gente ir embora. Esse comandozinho que eu botei aqui para... Não, deixa isso a gente fala na aula que vem. Parando por aqui, tá bom. Então agora, voltem o vídeo todo, deem uma olhada aí no que vocês tiverem dúvida para não ter problema. E o objetivo é, no final dessa aula, a gente já tá com o InfluxDB armazenando uma base... o Arduino já conseguindo mandar dados para o nosso servidor lá e armazenando uma base de dados nossa. Olha que massa. Tudo funcionando 100%. Beleza então, pessoal? Espero que vocês consigam fazer isso aí. Pausem agora. Parem agora, né? Voltem o vídeo aí. Vão olhando passo a passo, vão fazendo. E o objetivo no final. Testem primeiro sempre com a MQTT Box, mas depois vai lá e manda o Arduino. Vê se o Arduino está mandando esses dados para cá. Ele vai estar mandando os dados constantes, sempre a mesma coisa, mas show de bola. Beleza? Depois a gente continua então na próxima aula aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Espero que vocês consigam fazer. Não é muito difícil, é bem tranquilo. Qualquer dúvida, eu estarei no chat aí também. Boa noite.